aí, meus amigos, vamos ver aqui, queridos, estatística CESP. Galerinha, é o seguinte, eu sou professor de estatística também. Eu dou aula para fiscal, estatística. Gente, vocês sabem que estatística é uma faculdade, né? Todo mundo sabe, existe lá o cara que é estatístico. Né? Matemática é uma coisa, estatística é outra. Então são 4 anos de faculdade, imagina, né? Informação pra cacete, né, galera? Né? Pois é, eu queria uma faculdade de matemática, uma faculdade de física, né? Eu sou matemático, eu sou físico, eu não sou formado em estatística, não. Mas eu dou aula de estatística aí pra fiscal, etc, etc. Bom, galera, então, eu falo o seguinte, pô, desses 4 anos de faculdade, tá escrito noções de estatística, o que vai cair? Bom, gente, eu fiz um apanhado, obviamente, em função daquilo que cai no CESP toda vez que ele bota noções de estatística. Tá certo, gente? Então a minha aula foi baseada em experiências anteriores, certo? Experiências anteriores do CESP, em que ele botou noções de estatística. O normal não é esse, gente. O normal, quando uma banca coloca estatística, né, isso tem na Receita Federal, tem vários concursos fiscais. O cara escreve o que é estatística, o que ele quer que caiba. Assim, estatística, média aritmética, moda, mediana. Aí, quando vai cair, o cara coloca teste de hipóteses. Não se preocupe que nada disso vai cair pra gente, tá? Teste de hipóteses, não se preocupe não. Isso é estatística bem avançada mesmo, tá? Isso com certeza não é noções de estatística. Aí o cara coloca lá teste de hipóteses, amostragem, né, correlação e regressão e reta de regressão, enfim, mas o cara escreve tudo que vai cair. Nesse caso aqui não aconteceu isso, quer ver? Noções de estatística, certo? Então eu quero deixar claro aqui para vocês que a aula vai ser baseada, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, né, fala assim, por que você escolheu essa matéria de estatística? A aula é baseada em concursos anteriores em que a banca CESP também colocou noções de estatística. Show de bola, beleza? Tá? Então, vamos meter bronca aí, vamos lá. Ó, galera, vou dar umas noçãozinhas aqui pra vocês, tá? Vamos começar aqui. Vamos começar pelas chamadas medidas de posição. Medidas de posição. Ok? Eu vou botar alguns números aqui. E aí a gente vai definir algumas coisas aqui em função desses números aqui, tá? Bom, eu vou botar aqui 2, 1, 10 e 3. Tá? Bacana. Em função desse caso aqui, nós vamos definir algumas coisas, tá? Imagina essa sequência de números aqui. 2, 2, 1, 10 e 3. Bacana. Bom, primeira coisa. Vamos definir uma coisa chamada mediana. Mediana. Vamos começar aqui, gente. Primeiro ponto, definindo o que é a mediana. Tá? Bom, primeira coisa, para você achar a mediana, você tem que, primeira coisa, colocar os números em ordem. A ordem crescente ou ordem decrescente, tanto faz. Mas tem que botar na ordem, tá? Então vamos colocar na ordem aqui os númerozinhos aqui. Qual o menor deles é 1, né? Botar aqui 1, 2, 3 e 10. 1, 2, 2, 3 e 10. Bacana. Então aqui eu tenho 5 números. É uma quantidade ímpar de números. É uma quantidade ímpar. Gente, toda vez que você tiver uma quantidade ímpar de números, você botou na ordem, bonitinho, botou na ordem, né? Botou na ordem, botou. Legal. Toda vez que você tiver uma quantidade ímpar de números, você vai ter um termo aqui que fica no meio. Vai ter um cara que fica no meio. Certo? Concorda? Toda vez que você tiver uma quantidade ímpar, você vai ter um cara que fica no meio aqui, ó. Esse cara que fica no meio é a mediana. Agora, gente, pelo amor de Deus, isso é muito fácil, muito tranquilinho. Mas você não vai dar mole. Gente, a gente só pode falar de mediana quando depois que você tiver colocado na ordem. Por exemplo, eu não posso dizer que a mediana aqui é 1. O cara que está no meio é 1. Não é 1. Você primeiro põe na ordem. Depois você vê o número que fica no meio. O número que fica no meio é o 2, né? É o 2. Então, a mediana é o número 2. Beleza? Show de bola? Bacana? Bacana. Beleza. Certo? Então tá aí, a mediana é 2. Bacana.
Vamos para a próxima definição? Próxima definição, vamos lá. Próxima definição, vamos definir agora, em cima desses mesmos valores aqui, tá? Em cima desse mesmo desenho aqui, vamos definir o que é moda. O nome é meio autoexplicativo, né? Não. Quando uma coisa está aparecendo muito, né? Está muito em evidência, a gente fala assim, pô, isso aí tá na moda, né? Sei lá, as mulheres usando um penteado tal, né? Vestindo uma roupa tal, aí fala assim, pô, aí aquilo ali tá na moda, aquele penteado tá na moda, tem muita gente usando, né? Então nós vamos trazer essa ideia para a estatística. O valor que aparecer mais do que os outros, né? O valor que aparecer mais do que os outros, nós vamos chamar de moda. No caso aqui, repare, ó, o número 1 apareceu uma vez, o número 10 uma vez, mas o número 2 apareceu 2 vezes. O número 2 apareceu mais do que os outros, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos dizer que a moda é o número 2, certo? A moda é o número 2. Show? Beleza? Nossa, me engasguei aqui bebendo. Foi mal, gente. Beleza? Então, a moda é o 2, tá? A moda é importante, né, galera? Tá? A moda, por exemplo, é que elege, por exemplo, um presidente, um governador, né? Um prefeito, né? Quem é o presidente ou a presidente, né, no caso? Nossa, é a pessoa que é mais votada. É isso, gente, né? A maior quantidade de votos, né, que elegeu a Dilma. Então, né, a Dilma é presidente, é a moda, certo? A moda dos votos. Legal? Governador é o cara que é mais votado, certo? É o cara que é mais votado, é a moda dos votos, né? O cara que aparece mais aí nos votos. Beleza? É isso, gente, tá? O conceito de moda é importante, tá? Repetições, eu só falo assim, repetição você joga fora. Não, em estatística não. Em estatística não, isso é verdade lá em conjunto, né? Nós até conversamos sobre isso, né? Em conjuntos, bacana, mas ó, em estatística não. Tem papo de estatística, a repetir o joga fora negativo. A repetição estatística é muito importante, tá? Não tem nada de jogar fora não, tá? Então tem que criar um conceito chamado de moda para ela, tá? Show de bola? Foi? Show! Vamos para a última aí. Média aritmética. Média aritmética. Essa aí você já conhece, né? Pô, se você tem nível superior, se você tem nível médio ou tem nível superior, entendeu? Pô, você passou de ano, passou na faculdade, né? E toda hora tinha que calcular média aritmética. Era um porre, né? Pra fazer umas continhas, ver se tinha passado, né? Tal. Isso é uma velha conhecida nossa, né, gente? Média aritmética, como é que a gente calcula média aritmética aqui, ó? Vou usar a letra grega Mi, tá, gente? Tá? Normalmente a letra grega Mi, tá? A letra grega Mi, legal pra média aritmética, vamos fazer assim, a gente vai somar todo mundo aqui. Vamos somar todo mundo, ó. Fazer o... E vamos dividir pela quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 valores. Eu vou dividir por 5, tá? Essa conta aqui dá 4, 5, 8, 18, né? 18 dividido por 5. É uma conta fácil de fazer, né? 18 dividido por 5 é fácil. Mas a preguiça sempre bate mais alto, né? Eu consigo melhorar ainda mais para tornar ela mais fácil ainda, né? Em vez de dividir realmente 18 por 5, a minha preguiça me manda fazer o seguinte, ó. Macete aqui, ó. Então, se você dividir um número por 5, você multiplica por 2. Tá? Eu não sei se eu já falei isso aqui no curso. Eu já falei tanta coisa aqui no curso, né? E como isso é um macetezinho, eu não sei se eu já falei. Então, se eu já falei, me desculpe, tá? Mas quando você quer dividir um número por 5, e essa conta não é exata, né? Você pode multiplicar por 2 em cima e embaixo. Aí vai ficar assim, 36... Né? 18 vezes 2, 36, 5 vezes 2, 10. Porque é fácil dividir por 10, né? Por 10 é fácil. Dividir por 10 e andar com a vírgula para a esquerda, né? Então você vai pegar a vírgulazinha que está aqui, ó, e vai andar para a esquerda. Essa conta dá 3,6. Então a média aritmética é 3,6, tá? Esse macete aqui por 5, ele
em alguns casos ele é legal. Agora, imagine dividir por 25. Aí tem um macete legal mesmo, hein, gente, tá? Dividir um número por 25 é só você multiplicar por 4 embaixo e em cima. 4. Você multiplica por 4 embaixo, multiplica por 4 em cima. Então, vai ficar... porque 25 vezes 4 vai dar 100 embaixo. Né? Você multiplica em cima e embaixo, né? Dividir um número por 25, né? Um número qualquer lá dividido por 25. Você multiplica em cima e embaixo por 4. Legal, porque 25 vezes 4 vai dar 100, pô, dividir por 100 é mole, dividir por 100 é só dar 2 casas para a esquerda. Então, use esse macete que é poderoso. Tá legal? Então a média aritmética tá aí, gente, 3,6. Tá beleza? Show? Bacana? Média aritmética, 3,6. Bacana. Bom, gente, legal. Então tá aí, gente. Já definiu o que é moda, o que é média, o que é mediana, tá? Deixa eu só aparar as arestas aqui, deixa eu fazer as observações finais. Talvez alguns de vocês estejam questionando o seguinte. Professor, lá na mediana, né? Lá na mediana, você falou que você pega o cara do meio, né? Eu falei isso. Assim, pô, beleza, mas, professor, se eu tiver uma quantidade ímpar, beleza, tem sempre um cara que fica no meio. Mas se a quantidade for par, né? Se eu tiver uma quantidade par de elementos, como é que você vai calcular a mediana se a quantidade é par? Você não tem um cara que está no meio. Nós vamos ter que fazer uma adaptação aqui, vem cá. Então, fazer algumas observações aqui. Vamos fazer a primeira observação. E se a quantidade de elementos for par? Vamos voltar no assunto mediana. Vamos retornar ao assunto mediana. Né? Vamos supor que eu pegue os valores 5, 20, 35, 7, 8, 12, 1 e 52. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 valores, tá? Primeira coisa, pra gente falar de mediana, eu tenho que botar os caras na ordem, né? Beleza? Show? Beleza? Vou botar na ordem aqui, vou botar na ordem. Né? 1, 5, 7, 8, 12. Me ajuda aí, hein, cara, que eu sou horrível pra fazer isso. 1, 5. Aliás, o certo, né? O certo mesmo era eu ir cortando toda vez que eu usar o cara. 1, 5, 7, 8, 12. Né? O certo era esse, né? Eu sair cortando os números aqui. Aí eu não vou. Aí não dá pra se enrolar, né? 20, 35 e 52. Beleza? Bacana, gente. Então tá aí. Ó, a quantidade par de elementos tá aí. Tá? Quantidade par. Beleza. Bom, então a quantidade par, tu vai fazer o seguinte. Você vai pegar os dois caras do meio. Aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai pegar os dois do meio. Aqui, ó. Né? Quando a quantidade for par, para você calcular a mediana, você bota na ordem normal, padrão, gente. Bota na ordem padrão. E vai pegar os dois do meio. Né? Os dois do meio vai tirar a média. Então aqui a mediana vai ser 8 mais 12 dividido por 2. Se pegar os dois do meio, vai somar e vai dividir por 2. Isso aqui dá 20. Dividido por 2 dá 10. Beleza? Então a mediana é 10. Tio, mas não tem 10 aqui, ué. Paciência, ué. Inclusive a mediana pode ser até um número com vírgula. Tá legal? Não tem nada a ver, tá? Quando a quantidade for par, a mediana não tem que estar aqui, tá? É um número que fica aqui, ó. Fica aqui no meio, ó. Entre 8 e 12, tá legal? Ele não aparece explicitamente no rol. Tá? Beleza? Show? Legal? Beleza. Vamos falar agora um pouquinho mais da moda, né? Que eu falei assim, a moda é o cara que aparece mais, né? Tal, beleza? Então vamos falar um pouquinho mais aqui da moda aqui. Observação 2. Vamos falar de moda. Gente, eu disse que a moda é o cara que aparece mais. Tecnicamente, né, a definição de moda não é essa, né? É o cara que aparece mais. Não é isso. Moda é o quê? Moda é o valor que apresenta a maior frequência. Essa é a definição técnica de moda. Moda é o valor que apresenta a maior frequência. Beleza? Show de bola. Então, queridos, olha só. Vamos supor que eu tenho uma sequência assim. 2.
Tá? Meus amigos, essa sequência aqui. Essa sequência aí, gente, ela tem uma moda só. Ela também só tem uma moda. Porque só existe um valor que aparece mais do que os outros. É o número 10. Não, o número 10. O número 10 aparece 3 vezes. O número 7 aparece 2 vezes. O número 3 aparece 2 vezes. Né? O número 10 aparece 3 vezes. Então, moda ali, primeira moda. É o número 10. Nesse caso, a gente diz que essa sequência ela é unimodal. Só tem uma moda, gente. Tá? Mesmo esse cara aparecendo 2 vezes, esse cara aparecendo 2 vezes, tá? Unimodal. Beleza? Show de bola, show de bola. Bom, queridos, agora, vamos pensar o seguinte. E se o 10 aparecesse só 2 vezes? Se o 10 aparecesse só 2 vezes, gente, aí o que acontece? Você ia ter o 2 3 aqui, 2 7 aqui, 2 10 aqui, né? Pô, e aí, professor, o que é a moda? Os 3 aparecem 2 vezes, então o que é moda? Ué, os 3 são moda, você tem mais de uma moda. Você tem aqui, ó, vou chamar aqui de moda 1, número 3, moda 2, número 7, e moda 3, número 10, né? Moda 1, moda 2, moda 3. Nós temos 3 modas, né? Nós dizemos que essa sequência aí ela é trimodal. Trimodal. Tem bimodal, né? Se tiver 2 modas é bimodal. 3 modas, antigamente não era aceita a palavra trimodal, não. Na verdade, depois, assim, acima de 2 modas, a gente usa o termo multimodal. É multimodal, né? Hoje em dia já existem autores usando a palavra trimodal, tá legal? Então, tá? Mas o termo técnico mesmo, né, que sempre foi aceito, foi multimodal. Certo? 1 é unimodal, 2 bimodal e de 3 em diante multimodal. Legal? Alguns autores já estão falando a palavra trimodal. Show de bola? Beleza. E professor, pode não ter moda? Pode não ter moda, né? Você tem aqui, ó, por exemplo, a sequência 3, 5, 7 e 20. Essa sequência aqui não tem moda. Todo mundo aparece uma vez, não existe moda, né? Qual é o prefixo? Quer dizer negação, gente, né? Podemos usar o a, né, como negação? Pois é. Então a gente diz que essa sequência aqui, esse rol aqui, ele é amodal. Ele não tem moda. Beleza? Então, ele não tem moda, amodal. Tá? Show? Bom, isso aí, galera. Então a gente já aprendeu aqui média aritmética, moda e mediana. Certo? Legal? Bacana. Deixa eu voltar agora à média aritmética. Repare que eu fiz uma observação para cada um, né? Eu dei uma melhorada na mediana, eu falei mais detalhes da moda, agora eu vou falar só um detalhezinho aqui da média aritmética, ok? Queridos, como é que se calcula a média aritmética mesmo, gente, né? Média aritmética nós já aprendemos aqui, quer dizer, relembramos, né? Relembramos que isso aí, você passou de ano, você já esbarrou com ela várias vezes. Você soma os elementos e divide pela quantidade de elementos, não é isso? Legal, então vamos lá, gente. A definição matemática qual é, gente? A média aritmética é o quê? É o somatório dos elementos, né? O somatório é o termo matemático, somatório. E eu estou te enchendo o saco com isso, gente. Que isso aparece em prova, né? Infelizmente o cara usa lá os termos. Somatório dos elementos dividido pela quantidade de termos, quantidade de elementos, né? Então, somatório dos elementos dividido pela quantidade de elementos, ok? Preste atenção nesse símbolo aqui, gente. O símbolo de somatório. A matemática, ela tem um símbolo de somatório, ó. O somatório é esse aqui, ó. Ó, esse símbolo aqui é a letra grega sigma maiúscula. Tá, a letra grega sigma maiúscula. E em matemática, essa letra grega significa somatório, quer dizer, soma. Toda vez que aparecer a letra grega sigma maiúscula, você vai entender que é somatório, tá? Então, isso aqui é o somatório do x, o somatório dos valores de x, dividido pela quantidade de elementos, né? A n aqui, no caso, n é a quantidade de elementos. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, eu somei 5 elementos, né? Eu fiz isso aqui, ó, somei 5 valores e dividi por 5. Essa é a relação que tem entre a média, tá? Professor, isso é para ser decorado? Não. Não, na verdade não é para ser decorado. Eu não quero que você decore que somatório de x e sobre n. Eu quero que você reconheça na prova.
Essa é a diferença. Eu quero que se a banca escrever aquilo, você não comece a dar um ataque. Né? É só isso que eu quero. Que você olha assim, pô, isso é o somatório lá que o gordo me ensinou. É só isso. Você acha que quando eu calculo média, eu penso nisso aqui? Eu sou professor de estatística, de matemática, de física. Você acha que eu penso nisso aqui? Quando eu vou calcular média? Claro que não, né, gente? Você acha que passa na minha cabeça, peraí, o cara me dá os números e fala assim, peraí, eu tenho que fazer o somatório do xi sobre n. Tu acha que, porra, claro que não, gente. É óbvio que não. Né? Assim, eu tenho que somar todo mundo e dividir por n, pela quantidade de elementos. É isso que me passa pela cabeça. Eu não penso no somatório xi sobre n. Mas o que eu quero é, porra, de você que, se isso aparecer na prova, esse termo somatório, né, ou aparecer o símbolo, você reconheça. Show de bola? Bacana, bacana. Beleza, gente. Então, com isso aqui, acho que eu fechei os comentários. Vamos agora trabalhar com as questões. Próximo bloco. Valeu.